pessoal, como é que pode cair, né? Como é que choques mecânicos podem aparecer pra gente no Enem, como isso pode ser cobrado? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que choque mecânico é um outro nome que a gente dá para colisão, né? Pode ter esses dois nomes, ou colisão ou choque mecânico, mas indica a mesma coisa. Que é a situação onde a gente tem dois corpos e eles vão bater. E aí a gente pode classificar essa colisão. A gente tem colisão que a gente chama daquela perfeitamente elástica, a perfeitamente inelástica, que é exatamente o oposto, e a parcialmente elástica, que é o meio termo. Qual é a diferença entre essas três? A perfeitamente elástica é a colisão onde a gente não perde energia, a gente vai conservar toda a energia que tinha no sistema antes deles se chocarem, antes da colisão, a gente vai ter depois. A perfeitamente inelástica é justamente quando a gente perde a maior parte dessa energia. A maior perda ela é inelástica. E a parcialmente elástica você tem uma perda, mas não é tão drástica. Certo? O que a gente tem que lembrar para resolver um problema de colisões? Primeira coisa é que a quantidade de movimento, que é essa situação que a gente vai usar aqui, ela tem que ser conservada. Então, toda vez que a gente tiver, né, uma situação, um problema de colisão, de choque mecânico, a gente sempre pode dizer que a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois sempre é a mesma, o mesmo módulo, a mesma intensidade, certo? Então, como é que isso pode ser cobrado? Vamos ver um exemplo de uma questão. Um furgão de massa igual a 1,6 vezes 10 ao cubo quilos e trafegando a 50 km por hora, colide com um carro de massa igual a 0,9 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas, inicialmente parado. Após o choque, o furgão e o carro movem-se em conjunto. Logo após a colisão, a velocidade deles é de aproximadamente... Então, como é que a gente vai pensar em resolver esse problema? Eu tenho dois corpos, o carro e o furgão. Certo? O furgão a 50 km por hora e o veículo estava parado inicialmente. Então, antes da minha colisão, dois corpos. Depois ele fala que eles se movem juntos, eles ficam presos um ao outro. Então eu representei aqui, ó, os dois agarradinhos com uma velocidade em comum para os dois corpos. Tudo bem? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Como no começo, antes da colisão, eu tinha dois corpos, eu tenho duas quantidades de movimento, uma para o furgão e uma para o carro. Nesse caso, como o carro estava parado, essa quantidade de movimento dele é zero, a gente não vai considerar, certo? E depois eles se tornam um único objeto, né? Um conjunto com as duas massas que a gente vai representar com mzinho mais mzão vezes a velocidade final, certo? Substituindo os valores das massas e da velocidade que o problema dá pra gente, a gente vai chegar aqui a resposta que a velocidade depois da colisão é de 32 km por hora, que é a letra C.